Você já acordou de um sonho com o coração acelerado, perguntando-se se havia uma mensagem oculta no que acabou de vivenciar? Hoje, vamos desvendar os segredos que podem estar escondidos em seus sonhos. Fique atento, porque se você sonhou com isso, Deus está falando com você. Você sabia que existem 7 tipos de sonhos proféticos pelos quais Deus se comunica? Isso mesmo, 7 formas distintas e poderosas pelas quais o Criador do Universo revela mensagens enquanto você dorme. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar sua vida para sempre. Não é por acaso que você está aqui. Este momento foi cuidadosamente planejado por um propósito divino. Nada na vida é aleatório. Tudo tem um propósito, e hoje vamos descobrir juntos o significado daqueles sonhos que mexem com você. Os sonhos são um dos meios mais impactantes que Deus utiliza para se comunicar conosco. Através deles, Ele pode revelar sua vontade, orientar nossas decisões e até nos alertar sobre perigos iminentes. Mas como saber se um sonho é realmente um recado de Deus? E o que significam aqueles símbolos e visões que aparecem em nossos sonhos? Hoje, vamos explorar esses mistérios e descobrir como você pode aplicar essas mensagens divinas em sua vida. Vamos começar com o primeiro tipo de sonho profético. Os anjos são seres celestiais que atuam como mensageiros, protetores e guias. Através dos sonhos, Deus pode enviar anjos para consolar, advertir, instruir e demonstrar seu amor e poder. Mas como saber se sonhar com anjos é realmente uma mensagem de Deus? Fique conosco para descobrir. Os sonhos não são meras fantasias da mente. Eles são ferramentas poderosas que Deus usa para se comunicar. Desde os tempos antigos, Ele tem usado sonhos para falar com seus servos. Sonhar com anjos é uma experiência profunda e significativa que pode ter 3 propósitos principais. Consolar. Se você está passando por um momento difícil, Deus pode enviar um anjo em seus sonhos para confortá-lo e lembrá-lo de que você não está sozinho. Advertir. Os anjos podem trazer advertências divinas sobre perigos iminentes ou decisões importantes que você deve tomar. Instruir. Em algumas ocasiões, os anjos trazem mensagens específicas de Deus, dando instruções claras sobre como agir em determinada situação. Sonhar com anjos é uma experiência que vai além do simples ato de dormir. Na Bíblia, encontramos relatos de personagens que tiveram encontros com anjos em sonhos, recebendo mensagens divinas de grande importância. Um dos exemplos mais impactantes é o sonho de Jacó. Em sua visão, ele viu uma escada que alcançava o céu, com anjos subindo e descendo por ela. Nesse sonho, Deus reafirmou suas promessas, garantindo bênçãos e proteção para Jacó e seus descendentes. Outro relato marcante é o de José, marido de Maria. Em várias ocasiões, um anjo apareceu para ele em sonhos, dando instruções cruciais, como aceitar Maria como esposa e fugir para o Egito para proteger o menino Jesus. Esses sonhos foram essenciais para a segurança e cumprimento dos planos divinos. Sonhos com anjos continuam sendo uma forma poderosa de Deus se comunicar nos dias de hoje. Se você sonhou com anjos, pode ser um sinal de que Deus tem uma mensagem especial para você. Ore e peça a Deus para revelar o significado desse sonho, seguindo suas instruções com fé e humildade. Lembre-se do que diz a Bíblia: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aos que hão de herdar a salvação? Hebreus 1:14. Os anjos estão ao seu lado para proteger, guiar e fortalecer você em sua caminhada espiritual. Preste atenção, ore e busque a orientação do Espírito Santo. Deus está falando com você. Ouvir uma voz. Ouvir uma voz em sonhos pode impactar profundamente a nossa vida espiritual. Na Bíblia, encontramos diversos relatos de pessoas que ouviram a voz de Deus em seus sonhos, recebendo mensagens de grande importância. A voz de Deus é um meio direto de comunicação, transmitindo sua vontade, sabedoria e amor.
Essa voz pode ser audível ou silenciosa, clara ou misteriosa, suave ou poderosa, dependendo do propósito divino para cada pessoa. Um dos relatos mais marcantes é o de Samuel. Ainda jovem, ele ouviu a voz de Deus chamando durante a noite. Samuel vivia no templo sob os cuidados do sacerdote Eli. Após ouvir a voz por 3 vezes e pensar que era Eli quem o chamava, o sacerdote percebeu que era Deus e ensinou Samuel a responder: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." Quando Samuel obedeceu, Deus revelou-lhe uma mensagem profética que marcou o início de seu ministério, tornando um dos maiores profetas de Israel. Outro exemplo inspirador é o do rei Salomão. Após oferecer 1000 holocaustos em Gibeão, Salomão teve um sonho no qual Deus apareceu e disse: "Peça o que quiser, e eu lhe darei." Salomão pediu sabedoria para governar o povo com justiça, e Deus, agradado com seu pedido, concedeu-lhe não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra. Esse sonho foi crucial para o reinado de Salomão, tornando um modelo de liderança e discernimento. No Novo Testamento, vemos como Deus também utiliza sonhos para guiar e proteger. José, o esposo de Maria, teve um sonho no qual um anjo lhe disse para não temer receber Maria como esposa, pois o que havia nela era obra do Espírito Santo. José obedeceu à voz de Deus e cumpriu o plano divino para a salvação da humanidade, protegendo Jesus. A Bíblia também menciona como Deus usa sonhos para advertir e corrigir. No livro de Jó, Eliú fala que Deus se revela em sonhos e visões noturnas para alertar o homem, protegê-lo do mal e guiá-lo à retidão. Então ele abre os ouvidos dos homens e os adverte para afastá-los do pecado e livrá-los do orgulho. Jó 33, 15, 17. Se você já sonhou com uma voz, é provável que Deus esteja tentando falar diretamente com você. Preste atenção à mensagem e busque aplicá-la à sua vida. Leia a Bíblia, medite em suas palavras e peça discernimento ao Espírito Santo. Além disso, procure orientação de pessoas sábias e espiritualmente maduras para ajudá-lo a compreender o significado do sonho. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem." João 10:27. Ouvir a voz de Deus em sonhos é uma experiência transformadora e um chamado para seguir sua direção. Não ignore essa experiência. Abra o coração e permita que Deus guie cada passo do seu caminho. Sonho: animais. Sonhar com animais pode carregar significados espirituais e pessoais profundos. Os animais nos sonhos podem representar aspectos de nossa personalidade, circunstâncias da vida ou até mensagens divinas. Na Bíblia, encontramos vários relatos de sonhos com animais que revelaram verdades importantes e ofereceram orientação divina. Esses sonhos não apenas refletem nossa vida interior, mas também podem ser usados por Deus para nos mostrar sua vontade e propósito. Os significados dos animais nos sonhos variam conforme o contexto e o tipo de animal. Por exemplo, leões representam poder e coragem, mas também podem ser advertências sobre desafios que exigem força e fé. Na Bíblia, Jesus é descrito como o leão de Judá, simbolizando majestade e poder divino. Ovelhas simbolizam a necessidade de proteção e orientação divina. Jesus é chamado de o bom pastor, destacando o cuidado e amor de Deus por nós. Serpentes podem ter conotações positivas ou negativas. Na Bíblia, representam engano e tentação no jardim do Éden, mas também sabedoria e discernimento, como na instrução de Jesus para sermos astutos como as serpentes, Mateus 10:16. Um dos relatos mais marcantes é o sonho do faraó no Egito. Ele viu 7 vacas gordas e bonitas seguidas por 7 vacas magras e feias que devoraram as primeiras. Em outro sonho, ele viu 7 espigas cheias e saudáveis, seguidas por 7 espigas secas que destruíram as boas. Nenhum sábio pôde interpretar esses sonhos, mas José, guiado por Deus,
Explicou que significavam 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Graças à sabedoria de José, o Egito se preparou e sobreviveu à crise. Outro exemplo é a visão de Daniel, que viu 4 grandes bestas emergirem do mar, representando reinos poderosos que surgiriam na terra. A visão revelou que o reino de Deus triunfaria no final, estabelecendo um reino eterno. Essa profecia trouxe esperança e direção para o povo de Deus. No Novo Testamento, Pedro teve uma visão enquanto orava. Ele viu um lençol descendo do céu com vários animais e ouviu uma voz dizendo para matar e comer. Pedro recusou por seguir as leis alimentares judaicas, mas a voz respondeu: "O que Deus purificou, não consideres impuro." Essa visão preparou Pedro para pregar o Evangelho aos gentios, mostrando o amor universal de Deus. Sonhar com animais é uma experiência rica em significado espiritual. Não ignore esses sonhos. Ore e busque discernimento para entender o que Deus pode estar revelando. Permita que esses sonhos guiem e transformem sua vida de acordo com o propósito divino. Sonhar com o arco-íris é uma experiência cheia de esperança e promessas divinas. Na Bíblia, o arco-íris é um símbolo da aliança de Deus com a humanidade, um sinal de sua fidelidade, graça e amor eterno. Esses sonhos podem nos lembrar do perdão e da provisão divina, além de representar diversidade, harmonia e a beleza do plano de Deus para nós. Embora não haja muitos relatos bíblicos sobre sonhos com arco-íris, a essência desse símbolo é encontrada na história de Noé. Após o dilúvio, Deus fez um pacto com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água. Como sinal desse pacto, Deus colocou um arco-íris nas nuvens e declarou: "Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês e todos os seres vivos por todas as gerações futuras. O meu arco tenho posto nas nuvens. Será por sinal da aliança entre mim e a terra." Gênesis 9, 12, 13. Esse arco-íris simbolizava não apenas a promessa de Deus, mas também sua misericórdia e amor eterno pela humanidade. O arco-íris também é mencionado em visões proféticas. No livro de Ezequiel, o profeta descreve uma visão impressionante da glória de Deus, na qual um arco-íris brilhava como um halo ao redor da presença divina. Essa imagem representa a majestade e a fidelidade de Deus. No livro do Apocalipse, o apóstolo João também viu um arco-íris ao redor do trono de Deus. Ele escreveu: "Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante à esmeralda." Apocalipse 4:3. Esse arco-íris simboliza a glória, a majestade e a fidelidade de Deus, destacando que Ele é um Deus de promessas eternas. Se você sonhou com um arco-íris, pode ser um lembrete de que Deus está reafirmando seu amor e graça sobre sua vida. Esse sonho pode ser um convite para renovar sua fé, confiar nas promessas de Deus e viver com esperança. O arco-íris representa beleza e alegria após as tempestades, simbolizando que, mesmo nos momentos difíceis, Deus permanece fiel. Ore e agradeça a Deus por sua aliança eterna e pelas bênçãos que você já recebeu. Peça orientação para viver segundo seus mandamentos e refletir seu amor em sua vida. Lembre-se de que Deus sempre cumpre suas promessas. Sonhar com números pode parecer intrigante e até misterioso, mas na Bíblia, os números têm significados profundos e mensagens específicas. Vamos explorar relatos bíblicos e os significados simbólicos dos números mais relevantes. Um dos sonhos mais emblemáticos envolvendo números é o do faraó do Egito. Ele sonhou com 7 vacas gordas seguidas por 7 vacas magras, e em outro sonho, com 7 espigas cheias devoradas por 7 espigas secas. Nenhum sábio pôde interpretar os sonhos, mas José, guiado por Deus, revelou que os 7 anos de abundância seriam seguidos por 7 anos de fome. O número 7 simboliza perfeição, plenitude e ciclos completos na Bíblia. Graças à interpretação de José, o Egito foi salvo e ele foi elevado a uma posição de autoridade.
Outro exemplo é o sonho do rei Nabucodonosor no livro de Daniel. Ele viu uma grande árvore cortada, deixando apenas o toco e as raízes, permanecendo assim por 7 tempos. Daniel explicou que o sonho simbolizava o rei passando por 7 anos de loucura até reconhecer que Deus é soberano. Novamente, o número 7 representa um ciclo completo de julgamento e restauração. No livro do Apocalipse, o apóstolo João viu o número 666, conhecido como o número da besta. Esse número é frequentemente interpretado como um símbolo de imperfeição e maldade, em contraste com o 7, que representa a perfeição divina. O número 6 repetido 3 vezes enfatiza sua natureza incompleta e falha, alertando sobre tempos difíceis e a importância de manter a fé. Outros números também têm significados profundos na Bíblia. 3 representa a perfeição divina e a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Também simboliza a ressurreição, já que Jesus ressuscitou no 3º dia. 40 relaciona-se a períodos de teste e preparação. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai, e Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. 12 representa governo e autoridade divina, refletido nas 12 tribos de Israel e nos 12 apóstolos de Jesus. Mesmo que os números em sonhos possam parecer aleatórios, eles podem carregar mensagens importantes. Sonhar com números pode ser uma porta para revelações divinas e direções específicas para a sua vida. Ore e peça discernimento ao Espírito Santo para interpretar o simbolismo e aplicar o significado à sua jornada espiritual. Sonhar com um mentor ou pregador pode ser uma experiência poderosa e repleta de significado espiritual. Na Bíblia, encontramos diversos relatos de pessoas que receberam instruções divinas através de sonhos com figuras de autoridade ou angelicais. Esses sonhos podem simbolizar que Deus está enviando alguém para guiá-lo espiritualmente, corrigir com amor e motivá-lo a seguir em frente. Um exemplo marcante é o de José, filho de Jacó. Ele teve sonhos proféticos revelando seu futuro como líder e salvador de sua família. Em um dos sonhos, viu que sua gavela se levantava enquanto as gavelas dos seus irmãos se inclinavam diante dela. Em outro sonho, viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Embora esses sonhos tenham causado inveja entre seus irmãos, eles foram mensagens proféticas de Deus, que se cumpriram quando José se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. Outro exemplo é o de Gideão, que recebeu a visita de um anjo do Senhor enquanto escondia trigo dos midianitas. O anjo chamou de valente guerreiro e assegurou-lhe que Deus estava com ele para libertar Israel. Apesar de sua insegurança inicial, Gideão obteve confirmações de Deus e foi transformado em um líder corajoso que levou Israel à vitória. No Novo Testamento, encontramos a história de Ananias, um discípulo em Damasco. Em uma visão, o Senhor lhe disse para encontrar Saulo, que havia perseguido cristãos. Apesar do medo inicial, Ananias obedeceu e foi usado por Deus para restaurar a visão de Saulo e guiá-lo no caminho espiritual. Saulo mais tarde se tornou Paulo, um dos maiores apóstolos e mentores da fé cristã. Esses relatos mostram como Deus pode usar sonhos para enviar mentores e pregadores para nos guiar, corrigir e inspirar. Se você sonhou com um mentor ou pregador, pode ser um chamado de Deus para aprender com essa pessoa, seguir seus ensinamentos e buscar crescimento espiritual. Para aplicar essa mensagem à sua vida, busque uma igreja ou comunidade cristã onde possa receber ensino bíblico sólido e orientação espiritual. Ore e peça a Deus sabedoria para reconhecer os mentores que Ele coloca em seu caminho. Sonhar com um mentor ou pregador pode ser uma experiência poderosa e repleta de significado espiritual.
Sonhar com oração de intercessão é uma experiência poderosa e transformadora. Receberam instruções divinas. A intercessão é um ato de amor e compromisso de autoridade ou angelicais com as pessoas por quem oramos. Esses sonhos podem simbolizar que Deus está enviando alguém para guiá-lo espiritualmente. Vamos explorar relatos bíblicos que mostram a importância e o impacto da intercessão em sonhos e como eles podem mudar vidas. De José, no livro de Jó, vemos um exemplo marcante. Ele teve sonhos proféticos revelando seu futuro como líder e salvador de sua família, incluindo sua saúde e riqueza. Sonhos. Seus amigos tentaram consolá-lo, se levantavam, mas acabaram trazendo dos seus irmãos se inclinavam diante dela. Deus instruiu Jó a orar por seus amigos. Viu o sol, e essa oração trouxe restauração não apenas para eles, se curvando diante para Jó, que recebeu o dobro de tudo que havia causado inveja. Outro exemplo é Daniel, que buscou a Deus em oração e jejum por 21 dias para entender uma visão. Quando um anjo apareceu e revelou que desde o primeiro dia suas palavras haviam sido ouvidas, mas havia uma batalha espiritual nos céus. Essa história destaca como nossas orações podem impactar um dia espiritual dos midianitas, mesmo que os resultados não sejam imediatos. Chamou de valente no Novo Testamento e assegurou preso e aguardava com ele para libertar. Mas a igreja orava fervorosamente por sua insegurança. Um anjo apareceu, libertou Pedro milagrosamente e levou até os irmãos em oração. Em um líder corajoso que levou Israel à intercessão coletiva. No Novo Testamento também exemplifica a importância da história de Ananias em suas cartas. Um discípulo ele frequentemente menciona orações pelas igrejas e pelos crentes. O Senhor lhe disse para encontrar Saulo, revelação e fortalecimento espiritual. Ele escreveu em Colossenses, do medo inicial, desde o dia em que ouvimos, Ananias obedeceu, não deixamos de orar por usado por Deus para restaurar orando por outros. Saulo e guiá-lo no chamado divino para interceder fervorosamente pelas pessoas ao seu redor. Paulo, dedique tempo diário para apresentar essas vidas a Deus, da fé cristã, pedindo cura. Esses relatos mostram como Deus pode usar sonhos para enviar mentores e pregadores para nos guiar, orações e intercessões por todos os homens. Se você sonhou com ser usado como instrumento de graça, pode ser um chamado de Deus para aprender com essa pessoa, seguir seus ensinamentos e buscar crescimento espiritual. Para aplicar essa mensagem à sua vida, busque uma igreja ou comunidade cristã onde possa receber ensino bíblico sólido e orientação espiritual. Ore e peça a Deus sabedoria para reconhecer os mentores que Ele coloca em seu caminho.